Fala mais uma vez aí, audiência qualificada do Onde a Coruja Dorme, nosso podcast guerreiro aí, tocado tanto por mim quanto por meu amigo Carlos. Chegando aí com mais um vídeo. A gente essa semana deixou ser freestyle mesmo, parou com essa questão de agendar muito, essa questão de vai postar um vídeo tal dia, tal hora, então é a notícia chegando, é a gente comentando, enfim. E a gente sabe que o esporte ele é um cenário que ele deixa a monotonia de lado. Todo dia acontece alguma coisa que merece nossa atenção, que merece nosso comentário. E infelizmente, quase sempre é algo que deixa o torcedor contrariado. Nesse vídeo, eu espero ser breve, como eu sempre falo no começo dos vídeos, mas eu espero ser breve hoje. Breve e conciso. Vou falar um pouquinho dessa notícia que saiu hoje à tarde, creio que no início da tarde, que foi em relação à renovação de Igor Cariús. E sinceramente, eu acho que boa parte da torcida, quando ficou sabendo dessa notícia, de alguma forma, teve uma grande interrogação na cabeça. Porque da mesma forma como a gente já soube da renovação de Thierry, que é de uma falta de noção absurda. Se a gente pegar um dirigente daquele que tomou uma decisão dessas, chegar aqui na frente de qualquer torcedor e perguntar, mas por quê? Por quê? O que foi que houve? Sabe? Qual o merecimento? Né? E aqui eu vou tomar como ponto de partida Thierry, tá? Inicialmente, talvez eu volte um pouquinho mais, porque essa gestão é a mesma. Mas o que é que Thierry está entregando ao esporte nesses últimos... Eu não vou nem ser tão mais crítico, não vou voltar tanto atrás. Mas nesses últimos 2 anos, o que é que Thierry está entregando ao esporte, a não ser uma partida regular, uma partida ali que demonstra ser menos pior do que o que a gente tem no elenco. E não por mérito tanto dele, mas sim por demérito dos outros jogadores que a diretoria insiste em errar nas contratações para a zaga todos os anos. Né? Vou relembrar aqui esse ano o que é que nossa gestão fez em termos de zaga. Antônio Carlos, Lucas Cunha. Aliás, Lucas Cunha tá afastado. Lucas Cunha está recebendo salário todo mês, para ficar ali afastado, treinando, né? Literalmente, ou quase que literalmente, tirando férias no Recife e recebendo seus salários em dias. Mas não está à disposição, por critérios aí de treinador, que é algo que eu sou totalmente contra, porque assim, tá pagando salário, meu amigo, tá recebendo, bota à disposição, bota no banco, bota para jogar. O Sport, um jogo desse aí, tava colocando um menino de 18 anos no banco, né? Que recém chegou aí no profissional, treinou uma meia dúzia de vezes, já foi pro banco. Mais um jogador que foi contratado, creio eu, aliás, deveria ter sido contratado, né? E a gente não sabe quais são os motivos que levam a gestão do esporte a contratar um jogador. Tamanha estranheza, né? De certas escolhas. Mas partindo do princípio que havia uma convicção da contratação do atleta e você deixa esse atleta no elenco e não coloca ele à disposição de jogo, você coloca o menino de 18 anos promissor, mas você coloca o menino de 18 anos no banco e não coloca para jogar. E não coloca para jogar, que colocou no banco, bota para jogar. É o mesmo caso do que está acontecendo com Paciência, né? Agora, ganha um salário alto, mas o técnico insiste em colocar
inominável. Eu não vou citar aqui uma qualidade porque eu não vi ainda. Mas para mim ele não mostrou ainda ser um jogador de futebol, que é o Colo Ramírez. E Daniel Paulista ele insiste em colocá-lo como titular. Assim como insiste em colocar Pablo, que não está acrescentando em nada. E tem um centroavante aí que ganha ali por volta de, eu posso estar errado aí, alguém me corrija aí nos comentários, mas ganha aí por volta de seus 500 mil reais por mês para estar treinando, tomando água de coco, levando solzinho, sabe? Então, é, são questões, sabe, onde se percebe que o esporte se auto-sabota. Mas enfim, o assunto não é esse. O assunto é, você, torcedor, você que acompanha os jogos do esporte, que sabe o que está acontecendo nesses últimos 2 anos, é você em sã consciência, né, sem estar dopado, né, ou algo assim, ou algo parecido. Você renovaria o contrato de Igor Cariús por mais uma temporada? Você acha que ele pode ser um jogador útil para o esporte numa Série B em 2026? Porque eu, humildemente, eu creio que não. As últimas imagens ou os últimos desempenhos de Cariús, eles remetem a um jogador em total declínio. Aliás, é um declínio que vem desde a Série B do ano passado. Mas ele ajudou o Sport jogando de lateral direito. Por quê? Porque o Sport se desfez do seu lateral direito, da sua joia, não foi capaz de contratar uma reposição ao longo da Série B inteira, arriscou o acesso. Aliás, essa gestão ela arriscou o acesso do Sport, tanto na lateral direita quanto na volância. Todo mundo jogando pedra em Felipe. Felipe volante no ano passado, mas só tinha ele, né? Até a chegada do argentino ali na reta final. Então, é algo ali que me remete à estranheza. Karius passou boa parte do tempo afastado por problemas relacionados àquela operação de manipulação de apostas. Depois que voltou não foi o mesmo, nem tecnicamente, nem fisicamente. Karius é um cara que hoje ele não consegue jogar 90 minutos. Não consegue jogar 90 minutos. Né? Cansa, se lesiona. É um cara que até a saída de Dalbert, aliás, o Sport dispensou Dalbert, está agora no América Mineiro. Mas Dalbert era o titular do Sport no estadual nesse ano. Então, alguém aí pode também me explicar se é que existe uma explicação do Sport ter dispensado o lateral que era titular na frente de Igor Cariús por desempenho no começo do ano. E agora, chegado no final desse mesmo ano, esse lateral que era o reserva, né? Por desempenho, por mérito, ele era o reserva e ganha como prêmio uma renovação. Então, eu fico com uma pergunta na minha cabeça: ou isso é incompetência, né? Ou é incompetência, ou é uma brincadeira de muito mau gosto com os cofres do clube. Porque é muito fácil você ser dirigente de um clube hoje em dia. Yuri Romão, seus aliados, seus leais aliados, aliás, uma das valências mais fortes para ele ser para alguém fazer parte da gestão dele é lealdade, né? Vale lembrar, né, do leal diretor de futebol que estava tomando vinho em Portugal enquanto o Sport estava brigando pelo acesso, né, em 2023. Aliás, o Sport não conseguiu esse acesso em 2023, que a gente tinha um treinador, Henderson, na época, que estava implorando para sair do Sport.
né? Já não consegui extrair mais nada do time e a diretoria bancando e implorando para ele ficar de forma humilhante. Por quê? Porque eram incapazes de, naquele momento, substituir à altura o treinador. Então, colocou-se na época, inclusive, como solução, e a torcida abraçou porque tem um carinho enorme por serviços prestados. Como solução de um declínio no ataque, Diego Souza ali aposentadíssimo ali, jogando com o nome, jogando com sua simbologia, né, para tentar alguma coisa diferente. Então você percebe que ano após ano são decisões atabalhoadas, são decisões que não são provocadas por mérito, mas por qualquer outra coisa que a gente não consegue entender o porquê, né? Eu fico naquele limite, como eu falei agora, é incompetência ou é mau caratismo. Então chega um momento que você olha assim e você faz, porra, tu tá tomando essa decisão por quê? Porque tu é burro, porque tu é incompetente, porque tu não consegue pegar uma planilha e tu perceber que o cara não consegue jogar partidas seguidas em alto nível. O cara não consegue desempenhar mais um bom futebol, sabe? E mesmo assim tu renova o contrato, tu tendo esses dados à tua disposição. E mesmo assim tu faz, porra, merece uma renovação. Ou você é burro, né? Ou você é burro, ou você é mau caráter. Porque ou você é burro de você é, 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 ignorar o que está na sua cara, os números que estão na sua cara, né? Literalmente na sua cara, assim, qualquer torcedor tem acesso a esses números. Qualquer torcedor tem acesso, qualquer torcedor assiste os jogos do esporte, percebe o que está acontecendo, né? E não é tão difícil assim. Imagina eles que trabalham no esporte no dia a dia, que tem que gerir os recursos do esporte no dia a dia, que brincam com os recursos do esporte no dia a dia, né? Tem que tomar esse tipo de decisão de uma forma profissional e pelo visto não vem tomando. Tem todos esses dados e mais um pouco e mesmo assim decide por uma continuidade. Ou é burrice, ou é mau caratismo. Eu vou deixar no ar. Não vou estar aqui, não vou chamar ninguém de burro. Aliás, é das coisas que eu mais odeio fazer na minha vida, chamar alguém de burro ou pensar que alguém é burro, né? Eu acho que todo mundo aí tem a mesma capacidade de inteligência, né? E nem tampouco vou chamar ninguém de mau caráter, né? Mas eu tenho que deixar isso no ar. Das duas, ou é burrice ou é mau caráter, ou é mau caratismo. De alguém que toma as decisões e que brinca e que cisma em brincar com o dinheiro do esporte ano após ano. Por quê? Porque nessa gestão o esporte teve prejuízo grande, prejuízo na casa dos milhões e milhões e milhões, porque passou sem necessidade 2022, 2023 e 2024 na Série B. 10 anos seguidos na Série B custaram muitos milhões aos cofres do esporte. E não foi por pura obra do acaso, não foi por azar, não foi por questões espirituais, né? Como essa gestão está tentando, de certa forma, e aí é uma impressão minha, tá? É uma impressão minha, é fazer com que alguns entusiastas, influencers, né, tentem jogar isso nas redes sociais de que, ah, meu Deus, é espiritual o que acontece com o esporte. Não, não é. É incompetência. Porque a cada momento que você... E aqui eu tô conversando assim, de torcedor para torcedor. Eu não tô com telinha aqui do lado com acesso a planilha, a dados. Eu tô aqui com o que vem na minha cabeça, eu tô lembrando, tô jogando, sabe? É inadmissível, por exemplo, uma diretoria inconformada com o não acesso em 2022, em 2023, por exemplo, renovar contrato com Alisson Cassiano, sabe?
E aí, o que aconteceu meses depois? O Sport foi o único time, eu ouso dizer que o Sport foi o único time, o único time em 2024 a tomar um gol sem que o adversário tocasse na bola. Aquele gol contra bizarro provocado por Alisson Cassiano. O que foi que Alisson Cassiano mostrou no Sport no ano anterior para que essa gestão chegasse e dissesse: cara, tu merece uma renovação. Parabéns. Sabe? Então, assim, existe uma bagunça. Existem critérios que o torcedor ele não tem acesso. Existem fatores aí que são considerados que eles são inúteis ao esporte. Existem situações nebulosas, né? Falta de transparência. Eu não vou entrar muito no mérito da questão do que saiu agora também, da quase venda de mando de campo aí do jogo do Flamengo. Porque meu amigo Carlos ele vai gravar um vídeo e tá postando agora aí um vídeo no canal falando a respeito também. Então não vou entrar nesse mérito, né? Mas essa questão de Igor Cariús realmente tocou numa ferida. Eu não tenho nada pessoal contra o jogador, mas o que está acontecendo com o esporte esse ano é caso de você querer oxigenar o elenco de uma forma quase que inteira, quase que completa. Os únicos jogadores que os torcedores em sã consciência desejam que continuem, e alguns, nem todos, são jogadores que chegaram agora, depois da pausa do Mundial. Um Derek, um Mateuzinho, sabe? Nem Léo Pereira. Acho que ninguém clama por Léo Pereira. Enfim, esse tipo de situação, sabe? Eu acho que eu pagaria até em Derek e Mateuzinho, em termos de continuidade, né? Mas, de resto, você pode pegar tudo aquilo ali e reinventar, meu amigo. Não tem muito o que fazer. Então, mais uma vez, porque eu já falei aqui em outros vídeos, é uma diretoria viciada em errar, convicta em errar, e que repete os mesmos erros, ainda que se fossem erros diferentes. Você diz, porra, esse erro eles não cometeram. Aprenderam, vão aprender agora, porque vão errar agora e tal, mas são os mesmos erros. Se a gente for colocar uma lupa ali 2022 para 2023, para 2024, você vai notar, é a mesma inércia, as mesmas entrevistas vazias, é o clube clamando por oxigenação no elenco ao longo da competição e o dirigente dizendo que o time estava ótimo. E o Sport sofrendo, sangrando, o Sport perdendo espaço, o Sport deixando de subir. O Sport estava com acesso na mão ali em 2023 e não subiu. Por quê? Porque ao invés do Sport reforçar o elenco como se devia, o Sport foi atrás de Michel Lima da vida, para reforçar o elenco, sabe? O Sport foi atrás de Edson Negueba para reforçar o elenco. Então, de Vini Faria, né? Vini Faria, pelo amor de Deus. Então, assim, um cara que não se dera ao trabalho de pesquisar que estava pegando um banco na segunda divisão do futebol japonês para um atacante de 50 anos de idade. E os caras tiveram a proeza de trazer para jogar aqui no Sport Clube do Recife. E em alguma partida esse jogador ainda jogou titular aqui no Sport. Então, é desse nível de incompetência, ou sabe-se lá o que a gente está falando. Então, não é só sobre, eu estou aqui falando sobre a renovação do Cariús, né, que é um tapa na cara da torcida. Por quê? Porque esses dirigentes, todos eles têm acesso à rede social, todos eles assistem os jogos de alguma forma ou outra, ou vê os melhores momentos, não sei. Todos eles sabem a vontade da torcida, entendem
o que cada atleta rende ou não. Então, temendo ser repetitivo, mas sendo repetitivo, ou é incompetência ou é falta de caráter, sabe? E são duas situações muito perigosas, numa equação que pode levar o esporte para um lugar onde ele jamais esteve. E eu espero que ele não chegue. Mas com essas pessoas no comando, tomando esse tipo de decisão, sem a mínima preocupação com o que o torcedor pensa, com o que o torcedor acha, eu, sinceramente, eu tenho medo. Eu tenho medo de a Série B ela não ser um lugar muito confortável para o esporte no ano que vem, sabe? Então, é isso. Não vou me alongar muito. Deixo essas reflexões. Espero aí que vocês comentem, que vocês sigam a página, que vocês compartilhem. Enfim, engajem. Engajem, porque a gente tá mais animado do que nunca para chegar aqui, para comentar, para falar sobre o que está acontecendo com o esporte, os mandos e desmandos. E é isso. Sendo essa voz, essa voz autêntica do torcedor, sem filtro, né? E que eu espero que seja abraçado por vocês. Então, até mais. Até a próxima, pessoal.